um evento da OSC Valendo Economia Criativa da Amazônia. E esse último painel a gente vai, né, conversar um pouco sobre como valorizar e comercializar a arte e cultura amazônica como produtos criativos. Aqui nós temos hoje 3 convidados super especiais. Tem o Jorge Garcia, o diretor-presidente da RAMI, né, Rede de Inovação e Empreendedorismo da Amazônia. Temos o João Fernandes, uma pessoa bem conhecida, todo mundo fala bem, com eventos maravilhosos, e a gente sabe, né, a importância dele, né, para responder essa pergunta com a gente. E temos o Pedro Cacheado, uma pessoa de longa data aí, desde 2018, foi quando acho que eu conheci ele e a gente começou a fazer os primeiros eventos, né, da Valendo e tudo mais. Então, muito bom encontrar você. Vai ser muito legal esse painel. Bom, gente, para a gente iniciar, né, eu acho que esse tema ele é bem interessante, porque eu acho que pelo meu sotaque, né, dá para perceber que eu não sou daqui, né, eu sou paulistano, eu vim para cá em 2015, e desde que eu cheguei aqui, eu nunca imaginei que eu ia morar, né, no meio da Amazônia, e era muito bom porque os meus amigos que estavam em São Paulo, todas as pessoas falavam, meu, mas e aí, como que é? Eu falei, cara, você tem que vir aqui para você vivenciar e entender o que é a Amazônia. Né? E eu acho que essa parte de produtos criativos voltado, né, para a arte e para a própria cultura local, ela é super importante. Né? E eu acho que a gente precisa valorizar para a gente poder mostrar para essas pessoas e as pessoas entenderem o que é a Amazônia. Né? E aí aqui eu queria, né, conversar um pouco com vocês. Vou começar com o Jorge, né, Jorge? O que você tem visto, né, dentro dessa parte de inovação, né, de toda a consultoria que você faz junto com o Sebrae, de um diferencial assim que a gente teria para fazer essa valorização? O que você tem visto aí no mercado, aqui, né, em Manaus ou nas outras regiões que você tem trabalhado? Inicialmente, meu cordial bom abraço a todos, um agradecimento da Rede de Inovação e Empreendedorismo, convite, né, da Valendo, né, aqui do Senac, um abraço e boa tarde aos colegas. Meu nome é Jorge Garcia, sou presidente da RAM de Inovação, né, uma rede regional que trabalha com inovação e empreendedorismo, né, não só na área de cultura, mas bioeconomia também. E nós temos incentivado muito o trabalho dos empreendedores nesse campo criativo. Né? Ao Sebrae, a gente empresta o nosso trabalho de consultor, né, de mentor para projetos em todo o estado, especialmente aqui no Amazonas. Né? E o que nós temos visto, especialmente agora, né, depois dessa retomada da cultura, né, é, de fato, um interesse muito grande, né, dos empreendedores em retomar um tempo perdido. A gente precisa trabalhar não só o aspecto do fomento, que tem sido incentivado fortemente, né, para essa nova retomada, né, porque eu digo nova retomada, porque historicamente, depois a gente pode voltar nesse assunto, mas historicamente o processo de cultura no Brasil é um faz e desfaz, faz e desfaz. Um professor baiano, né, que costuma dizer que a descontinuidade faz parte do processo cultural brasileiro. Mas essa descontinuidade também é momento para a gente tomar aquele fôlego, renovar, né, as ideias, né, e ressurgir como uma fênix dentro desse processo criativo. E isso não nos falta no Brasil. Né, ideias criativas, né, e a capacidade de resiliência. Então, o que eu vejo, sobretudo, hoje, com as novas tecnologias, é a necessidade, seja da cultura popular ou do game, né, do audiovisual, etc., estar muito atento a essas necessidades tecnológicas que o mercado tem imposto. E o mercado aqui entende esse consumidor, aquele que tem a capacidade de decidir onde ele vai pôr a grana dele. No painel anterior, eu ouvi falar do Vale Cultura. Né? O Vale Cultura é uma experiência incrível, né, que está passando por um processo, assim como todos os outros mecanismos, está passando por um processo de reformulação também, né, de redesenho. Né? Mas é importante saber que, para que a cultura de fato se estabeleça como economia, né, é necessário que as pessoas atentem para o que o mercado exige. O mercado quer produtos de qualidade, ainda que sejam artesanais. Eu acho que nesse ponto, né, na questão do artesanato de comunicação e tudo mais, eu acho que a gente também precisa encontrar formas, né, da gente fazer essa passagem, né, transmitir, né, o que está por trás de um produto, né, criativo, cultural, para que a gente consiga, né, transmitir isso para as pessoas. Né? Eu tive uma experiência em relação. Bom, um dos motivos de eu trabalhar hoje com economia criativa é que eu trabalhava com automação industrial ali no distrito. E aí uma das coisas que eu percebi é que a gente estava realmente reduzindo o número de postos de trabalho. E esses postos de trabalho eles não estavam sendo realocados da forma como deveria na mesma velocidade. Né? Então eu acho que uma das alternativas que a gente tem justamente na economia criativa é justamente a gente conseguir fazer,
né, não só, né, impulsionar a criatividade das pessoas, mas fazer com que elas também consigam, né, mostrar essa cultura e viver de processos criativos internos e tudo mais. E uma das coisas que a gente fez foi, por exemplo, de vender produtos, né, que tivessem, né, alguma característica da Amazônia, mas a gente contar um pouco dessa história, né? Então a gente criou produtos que tivesse tradução em inglês para as pessoas conseguirem entender também, e a gente chegou a vender em vários pontos turísticos, né, da cidade. Então eu acho que também tem essa questão, essa oportunidade, né, da gente poder contar um pouco essa história, contar um pouco da cultura e que isso seja transmitido de uma forma, né, acessível, fácil para as pessoas e que tenha nessa capilaridade, porque como eu disse, né, para as pessoas vivenciarem a Amazônia, né? Então, muito legal você falar isso. Eu acho que a gente realmente precisa tentar encontrar essas tecnologias para a gente incorporar isso dentro né, da cultura amazônica e a gente conseguir, né, fazer essa divulgação. Muito legal. Bom, agora vamos para o João, né? O João que é o diretor do Casarão de Ideias, que faz, né, como eu falei, eventos incríveis. E, João, eu queria saber um pouco, né, como que você tem visto, né, o que que você tem vivenciado no Casarão, como que você tem impulsionado, né, esses produtos criativos, culturais da Amazônia, quais são os recursos que você tem utilizado? Então, primeiro, boa tarde, né? Para vocês que estão aí acompanhando, ou vão assistir depois. É um prazer estar falando aqui nesse encontro, nesse fórum, né? De novas perspectivas, né? Na verdade, é uma projeção do que a gente deseja, né? Uma prospecção do que a gente deseja, no sentido, acho que do que vai aqui da fala, né? Dessas retomadas, mas no sentido dessa organização do que a gente quer para o mercado. Então, acho que duas coisas que eu acho que são muito importantes, né? É pensar essa ideia, né? E aí eu falo enquanto casarão, pelo que eu realizo, mas enquanto casarão, pelo que eu observo. Então, assim, eu também transito, né, em vários lugares, em várias questões, as minhas práticas, mas muitas vezes acompanhando a dos outros também. E eu acho que dentro das minhas questões, o que eu tenho percebido muito, eu acho que isso vai muito, né, ao encontro do que acho que a gente precisa. Primeiro é criar essa relação da territorialidade. Né? Eu acho que isso é uma coisa muito importante quando a gente vai para São Paulo, vai para outros estados e vê os produtos com selo Made in Amazônia, né? Então, assim, eles estão aleatórios, muitas vezes, em várias prateleiras, em várias estantes. Outro dia eu estava lá em São Paulo, por exemplo, aí era um café amazônico, que eu nunca tinha escutado falar aqui, mas está lá. Então, assim, eu acho que essa ideia da territorialidade, e aí não é uma ideia de barrar, mas é a ideia de construir essa coisa do valor e do consumo a partir da questão identitária e de territorialidade. Porque senão a gente não vai encontrar qual é o nosso sabor, qual é a nossa cara em várias prateleiras que têm os mesmos desejos, né? Eu acho que isso é uma coisa que é muito importante. Eu acho que agora, esse final de semana, estava tendo uma feira, né? Era Feira D, numa loja aqui da cidade que trabalha com design. E aí tinha um coletivo de pessoas, né, de artesanato, estava a Flor, que é uma figura hoje, um expoente, né, de Manaus, nessas feiras de designers que falam. E ela estava lá com um novo protótipo de bolsa. Na verdade, protótipo não. Ela já estava vendendo umas novas bolsas que tinham tecnologia, porque precisava encontrar o tamanho da caixaria, o tamanho da palha, que tipo, né, zíper e tudo mais. Tinha uma ideia de território, né, porque parte dela, e tinha a questão da identidade, porque estava ali naquele lugar. Então, é claro, quando aquela bolsa chega num mercado, porque eu acho que a gente está falando disso, de valoração de mercado, de consumo, de qualidade, você vê que aquele produto vai ser consumido a partir do desejo de ter. Porque eu acho que hoje talvez seja a questão mais tênue que a gente precisa resolver. É aquilo que eu compro para consumir mesmo, ou aquilo que eu compro para ajudar, deixa eu ajudar esse artesanatozinho local. Né? Esse é o grande problema. Ninguém pode ficar ajudando o artesanatinho local. Ou você compra aquilo e veste, e usa e divulga,
ou você não está fazendo nenhum trabalho de potencializar o que a gente produz. Porque você vai comprar ali para ajudar, vai chegar na sua casa, vai jogar numa gaveta e fiz minha parte, colaborei, né, comprei naquela feirinha aquilo. Então, assim, esse lugar beneficente, eu acho que é o lugar inicial também que a gente precisa começar a acabar, né? E aí entra nesse lugar que foi falado aqui. Se o produto não tem qualidade, e aí não estou falando de gosto, de não gosto, mas se o produto não tem qualidade, com certeza as pessoas não vão voltar para comprar. E aí a cadeia vai ser desfeita. Porque nem todo dia vai ter alguém fazendo ações benevolentes, né, beneficentes. Então, acho que hoje talvez seja o grande desafio nessa ideia de tecnologia, de valorar e de consumo. A qualidade do que se entrega, mesmo sendo da comunidade mais distante, né? Porque aí, claro, quando você vai comprar algo que vem de uma comunidade mais distante, e aquela pessoa está ali falando o processo que ela fez, aquilo ali, aí, claro, você vai dar um outro entendimento, porque tem um outro valor ali, até simbólico, naquilo. É diferente. Mas quando você começa a produzir numa escala para venda, né? E aí, culturalmente falando, eu vejo isso quando eu comecei a fazer as feiras na Barroso, quando a gente ia fazer a seleção dos expositores. 20 pessoas tinham o mesmo produto. Eu digo, gente, é impossível que 20 pessoas estejam fabricando a mesma coisa. Ou então alguém está copiando de alguém. Então, assim, acho que esse talvez seja o nosso grande desafio. Construir uma questão identitária e uma questão de territorialidade para aquilo que a gente quer colocar no mercado. No consumo, como produto, e aí vai ter um tempo diferente. Eu sei que determinados produtos eles têm uma questão de tempo para estarem ali no natural, colher, produzir. Ela não vai estar numa escala de distrito, né? Isso também precisa ser respeitado. Esse tempo que essas pessoas têm de colher, de secar, de fiar, mas ao mesmo tempo é também essas comunidades entenderem, e nesse tempo que eu não tenho como produzir, o que eu produzo? Acho que talvez a tecnologia tenha que entrar nessa questão aí do tempo, que é uma relação de território quando a gente fala de Amazônia, né? Não, com certeza. Não, eu acho que essa questão da qualidade, né, que você comentou, eu acho que é tão importante para não ir na contramão da sustentabilidade, né? Porque se a gente faz um produto hoje, né, aqui na Amazônia, e que vai ser descartado de uma forma rápida, né? Então eu acho que a gente também tem que se atentar a isso. Isso é super importante. E bom, e aí eu acho que uma outra coisa, né, de experiência, né, como valorização, eu acho que até é uma coisa legal da gente falar aqui hoje. Na sexta-feira a gente vai trazer uma empreendedora, né, lá da comunidade de Santo Antônio, em Paricatuba, que ela faz biocosmético, faz perfume, e a gente desenvolveu com ela uma oficina de perfume. Então, os turistas vão ali, lá no laboratório dela, onde ela faz a venda, e lá ela ensina eles como faz um perfume, eles mesmos fazem essa mistura. E isso é uma das coisas que ela comentou com a gente. Pô, isso potencializou muito as nossas vendas. Porque aí você cria essa experiência e aí acaba tendo um incremento de receita, porque a pessoa fala, meu... Essa ideia da experiência, legal, né? Eu fiz uma feira também esse ano, com uma franquia de fora, mas a gente recebeu 30 pessoas de fora. Não, recebeu 20 de fora e 30 eram locais. E essa coisa da experiência, você vê quando quem produz está vendendo. É uma outra relação de consumo. Porque aí você sabe de onde vem, como é feito. Então, acho que também essa relação é muito importante, né? De como deixar muito... eu não consigo ir para aquela feira. Acho que o Sebrae, às vezes, faz muito isso, né? De levar algumas pessoas, mas não dá conta de levar tudo e leva os produtos. Então, isso também precisa ficar cada vez mais fixado na marca. Como aquilo é feito, é o vídeo institucional, sei lá, quais são as ferramentas que podem, né, dar um salto no sentido de mensuração mesmo de valor, e aí eu estou falando de o que, né, o próprio material do fórum é isso, né? O peixe que é 29 fica 120 quando você sai, porque alguém pensou, tratou, né, deu um gosto e tudo mais. Então, acho que isso também é muito importante. As pessoas, às vezes, não se preocupam. Já fiz e acho que vão consumir por ser amazônico. E as pessoas não estão mais nesse lugar. Elas querem saber quem fez, como fez, né? Todo esse caminho de sustentabilidade, do tipo de trabalho que foi aplicado, né? Então, acho que isso também, acho que precisa as pessoas começarem a entender
que isso, né, pode ser o trampolim da valoração daquele produto que inicialmente está ali na natureza, mas que pode ganhar, né, um outro lugar a partir do momento que você consegue tecnologicamente, aí a tecnologia, não só a tecnologia, né, da questão das mídias e tudo, mas a tecnologia também do humano, né? Outro dia eu estava vendo um vídeo de uma pessoa fazendo algodão, batendo o algodão, batia, virava, batia. Depois ela fez um negocinho para poder fazer o fio, né? Ali qualquer pessoa ia só espalhar. Não, o tempo de bater aquele algodão para que aquilo se esparrame e ganhe uma textura vai diretamente impulsionar o produto que ela vai entregar no final. Então, acho que isso precisa, esses lugares precisam ser cada vez mais visíveis para quem compra, para além do selo, isso foi produzido na Amazônia, né? Não, com certeza, com certeza. Legal. Bom, vamos agora para o Pedro Cacheada, né, Pedro? Você que trabalha muito com audiovisual, você, né, também tem uma cadeira de audiovisual no Conselho Estadual, né, de Cultura, também tem a Cacheada Produções, né? Queria saber um pouco, né, como que a gente conseguiria trabalhar, né, essa questão da valorização junto com o audiovisual, o que, né, você tem visto por aí, o que você tem feito, se você puder compartilhar com a gente. Bom, obrigado pelo convite da Economia Valendo. Também vou puxar um pouco do que eles estão falando, que é essa narrativa por trás dos produtos, né? Eu tenho um exemplo bem nítido na minha cabeça, que eu acho que quando começou a produzir os chocolates da Nacal, ele fez questão de colocar na embalagem o nome do produtor, a fotografia daquele produtor, e trouxe para toda a embalagem a contação de uma história, né? O conto. Fala-se muito em storytelling, mas é a construção da narrativa por trás de quem produz. Isso o João acabou de falar, que quem produz defende muito melhor, mas isso nem sempre é possível, né? Se a gente for pensar numa escala, mesmo que seja mediana, não uma escala industrial, mas que tenha impacto econômico dentro das comunidades, seria necessário de que a gente eternalizasse através de vídeos. E isso, assim, essa linguagem, ela às vezes nem está sempre acessível ao artesão, né? Então, eu acho que a gente contar boas histórias através de produtos é uma boa forma de colocar nesse grande mapa do... Estou falando só do artesanato, mas de todas as outras produções que a gente faz aqui, incluir as pessoas desde daquele senhorzinho que está lá há muito tempo ensinando isso, passando para os filhos e para os netos essas técnicas de produção, como para as pessoas que estão ali vivendo daquele mesmo produto. E aí eu até falei um pouco agora de mapas, e acho que esses mapas nacionais que a gente tem, o mapa brasileiro do artesanato, algumas outras funções que, por exemplo, lojas como a Tucum, que está produzindo isso de forma mais escalonada, tem um pouco disso, onde a tecnologia, através das vendas, ela consegue colocar num site toda uma loja explicando todo esse contexto onde aquele material foi produzido. Eu acho que isso tanto tira essa ótica de que somente as feiras e estando presencialmente, que também são importantes para os processos, para que o artesão ele conheça outros mercados, né? A gente sabe, é bom esse exemplo até que a Economia Valendo usou lá. O mesmo artesanato aqui para o brasileiro, que é muito abundante, a gente vê em todo lugar, que custa R$ 5, na América do Norte, nos Estados Unidos, ele custando $5, ele vale muito mais do que ele vale aqui. E é muito menos abundante, né? Aquilo tem o exotismo da Amazônia, sim, mas também coloca num lugar de que ele é muito diferente de tudo que é produzido naquela região. Então, a gente vê a economia do artesanato principalmente baseada no turismo. Então, as pessoas vêm até aqui para levar essa lembrança para fora. Mas também a gente poderia começar a pensar nesses produtos tipo exportação mesmo, para que eles fossem colocados em lojas e valorizados
em outras localidades que não a nossa, né? Com a escassez de produtos, ela acaba valorizando esses produtos. Então, tem técnicas que, inclusive, são exclusivas daqui. A gente vê que tem gente que fica impressionado como as coisas são fabricadas e produzidas. Então, eu acho que o audiovisual, pegando aí agora o gancho da tua pergunta, ele pode ajudar a gente a vender isso de uma forma um pouco mais sedutora, contar boas histórias através dos produtos, trazer as pessoas para terem uma familiaridade com aquilo, porque é isso que faz com que o impacto econômico chegue para essas comunidades. Tá certo? Maravilha, não, muito bom. E eu acho que essa questão, né, da própria... Bom, só lembrando aqui, né, eu acho que um dos objetivos, né, que a gente tem com esse fórum, com todos esses painéis, é a gente buscar, né, soluções, proposições para que a gente consiga, né, não só consolidar tudo isso e conseguir endereçar, seja ele para o poder público, seja ele para o terceiro setor. Então, agora eu queria, né, já ir começar a desenhar tudo isso. Então, para exportação, ou mesmo, né, para o mercado nacional, né? O que vocês acham que a gente precisaria fazer, né, para conseguir potencializar esses produtos criativos? Assim, você, né, Jorge, que está no Sebrae, que você tem visto muita coisa, o que você acha que a gente precisa focar daqui para frente para a gente conseguir fazer isso? Bom, o meu trabalho na Rede de Inovação e Empreendedorismo da Amazônia, que é a RAME, né, vai muito além, né, dessa questão de só mostrar a arte e a cultura, né? Na verdade, a gente quer empreender uma economia de cultura, né? E aí é preciso fazer uma distinção muito grande entre o que é economia de cultura e o que é a cultura, né, enquanto simbólico, né? Porque isso é necessário, você tratar a cultura enquanto bem simbólico. Está previsto, né, no marco legal da cultura brasileira, né? Quando a Cláudia Leitão lançou lá, né, o Plano Nacional de Economia Criativa, eu estava no Ministério da Cultura naquela ocasião, não na Secretaria de Economia Criativa, mas já fazia parte do Ministério da Cultura naquela ocasião. E a gente vem trabalhando, né, dentro e fora do governo federal, como sociedade civil, como empresário, né, que eu também tenho uma empresa de consultoria, fazer com que a cultura se estabeleça enquanto setor econômico, né, sem, obviamente, deixar de lado as questões simbólicas, né, que elas podem dialogar, elas podem conversar, elas podem caminhar junto e até promover inclusão social, inclusão econômica, gerar renda para as pessoas. Mas é necessário também estar muito atento, né, ao que é o mercado. Não adianta você querer, às vezes, ser generoso demais com o artista, e não só o artesão, né, mas com o artista, com o empreendedor cultural, e deixá-lo sem as ferramentas, né, que o mercado exige, né? Então, como você mencionou aqui agora há pouco, João, as pessoas procuram por algo que seja identitário, verdade, né? É legal você imprimir uma marca, uma identidade ao produto, isso é distintivo. Existem selos para isso, né? Existe selo de identidade geográfica, selos de identidade de origem, né? Aqui mesmo no estado do Amazonas, a gente tem produtos que tem, e não é só na arte, na gastronomia, que é arte, né? Então, quando a gente fala de incluir o produto amazônico dentro desse setor da economia criativa, a gente não pode dispensar todas as possibilidades da economia criativa, arquitetura, design, a gastronomia, né? A moda, né? Que é fantástica, né? Então, a gente tem que perceber que há espaço para esses produtos, né, dentro do mercado da economia criativa. Como estou falando, mercado, né? Então, para você se estabelecer enquanto mercado, você tem que observar como que o mercado se comporta, né? E o mercado tem altos e baixos, o mercado tem espaço para concorrência, né? O mercado tem que estar presente nas redes sociais, né? No marketplace, né? Você tem que estar presente no São Paulo, que é onde há uma vitrine, no Rio de Janeiro, onde é outra vitrine, né? Tem que ter um processo de logística, né, para que o produto chegue, né, de uma forma segura, rápida, prática, a quem está consumindo a arte. E aí a gente esbarra num problema, né, quando a gente fala de logística, de comunicação no estado do Amazonas, né? Não vamos aqui Sim, inclusive, detalhar, né, tudo isso, mas para quem trabalha com economia, seja criativa ou não, no estado do Amazonas, é um desafio, né? Encarece os produtos, né? Mas de novo, o pessoal das artes, né, que empreende na economia criativa, tem também outros setores no qual ele pode se espelhar, pegar algumas experiências já exitosas, né, e trabalhar isso para que o seu produto artístico chegue, né, na mão do consumidor, chegue aos mercados nacional, regional ou até mesmo internacional. Você mencionou, né, o Cacheado mencionou a questão do Nacau, né, um chocolate, né, feito no Amazonas, né, que tem lá
toda uma identidade visual, um storytelling realmente embarcado na sua embalagem. Como esse tem o café de Apuí. Talvez seja esse que você tenha se mencionado. Não sei se é isso. Não foi o café de Apuí. Pode ser. Então, mas é um outro café também que tem essa história. Isso tem nas artes, né? A gente tem artesãos aqui que produzem isso, seja a arte indígena, como é que é feita em São Gabriel da Cachoeira, que tem uma loja próxima, né, daqui, né? Ou outros centros de produção artística, né? Também festas folclóricas, festas culturais aqui que não faltam, e todas elas com muita qualidade, né? Também já pensando nessa perspectiva de mercado, né? Para poder atrair, né, pessoas, não só na capital, mas para o interior do estado, né? E para você atrair pessoas para o interior do estado, né, não é só uma questão de preço, né? Você tem que também oferecer para ele um espetáculo de qualidade, né, uma logística de qualidade, etc, etc. Então, as artes brasileiras, especialmente aqui a arte e a economia amazônica, não pode, se quiser realmente se estabelecer enquanto setor econômico, gerar inclusão, gerar economia, né, gerar renda, não só na capital, né, tem que empreender dessa perspectiva. Então, de novo, é importante que as pessoas se preparem, é importante que as pessoas se capacitem, né? Não vejo, no nosso caso, né, enquanto empresa de consultoria, enquanto rede de inovação, a gente sempre entende que há no artista uma iluminação que é muito particular, né? Há uma aptidão, um brilho, uma capacidade que é muito especial, né? Então, necessariamente, ele não tem que ter o gestor da sua própria carreira, da sua própria arte, ele precisa entender de algo daquilo, mas ele pode parcerizar, ele pode contratar. As leis de incentivo hoje prevêem isso, é bom que o artista saiba disso, né? Quando ele empreende, que ele apresenta o projeto de lei dele na lei, né, Paulo Gustavo, da Ordem Branca, ele pode lá prever, né, a contratação de um serviço especializado, de um produtor, né, de uma consultoria, para que ele se preocupe mais com a parte criativa e não necessariamente com a parte de gestão, né? Então, tudo isso é possível. Ele pode procurar órgãos como o próprio SEBRAE, né, para capacitá-lo a empreender. É necessário que ele tenha uma empresa, uma pessoa jurídica, seja MEI ou seja outra qualquer. A maioria dos editais hoje das fontes de recursos não aceitam mais pessoas físicas como parceiro, né? Ele tem que também aprender a lidar com essas ferramentas digitais, tem que ter algum letramento digital, enfim, uma série de questões, porque a gente está falando de economia criativa, tá? A gente está falando disso, a gente está falando disso aqui, né? A gente não está falando aqui, né, de um aspecto somente simbólico, ou de filantropia cultural, etc, né? Então, o Amazonas tem uma identidade? Tem. O Amazonas tem potencial? Idem, tem. Mas isso também exige que as pessoas se preparem, né, proporcionalmente para empreender nesse segmento. Então, existem hoje diferentes possibilidades. O próprio Ministério da Cultura, quem acessar lá o site do Ministério da Cultura, vai ver uma série de ofertas de capacitação, né? O Ministério da Cultura tem feito um exercício, já faz bastante tempo, assim, um trabalho muito didático, né, de que a cada edital que lança, que as secretarias estaduais também incorporaram isso, não só aqui no Amazonas, de oferecer oficinas, assistência, né, na elaboração do projeto, na condução do projeto, na prestação de contas, que é um gargalo, muitas das vezes, né, para que o empreendedor não tenha dificuldade. Mas, ainda assim, se ele tem dificuldade, ele pode estabelecer dentro do projeto dele essas possibilidades de assessoria, de consultoria, de mentoria, para se preocupar com a parte mais criativa, não é nada de errado nisso, e delegar a alguém, né, a questão da gestão. Nada diferente do que faz uma empresa de automóvel, né, uma empresa imobiliária, né, do que faz os grandes espetáculos no Rio, de São Paulo, as grandes companhias, etc. A Tam for Fun faz isso direto. E aí é importante ele ter essa ciência, né, de todas essas necessidades que ele precisa para poder colocar ali, sei lá, e submeter algum projeto, né, em algum edital, né? Legal. João, o que você tem assim, para falar um pouco, né, dessa questão dos desafios, de questões que você tem? Só uma coisa que eu acabei de lembrar. Você falou um pouco da logística, desculpa, show. Você te falou um pouco da logística, né? E eu acho que isso é uma coisa importante, né, de como que a gente escoa, né, toda essa produção que a gente tem aqui. Inclusive, a gente vai ter um painel, né, que a gente está trazendo 3 profissionais que a gente vai discutir justamente isso. Quais são os desafios, né, de logística, né, para a gente poder escoar toda essa produção, né, criativa, né, no Amazonas. Então vai ser bem interessante. Pois é, se você me permite, Claro. esse problema é sério, né? Ele não é só do estado do Amazonas, é bom também que eu te diga isso, né? Outros estados, também ao sul do Brasil, tem esse problema, e aqui ao norte também. Agora, as alternativas talvez estejam na parcerização. Então, passa muito pela questão da parcerização, não só uma dependência do poder público, né, mas o trabalho associativo, o trabalho cooperativo, né,
também explorar muito, né, as mídias, né, as redes sociais, né, para você poder fazer um bom marketing do seu projeto. E você, assim também, quando você tem um bom marketing, quando você consegue penetrar em alguns mercados, você tem como, isso é lógico, incluir ali, né, os custos de deslocamento, os custos de transporte, Sim, os sim. custos logísticos, né? Isso aí, existem fórmulas para tanto. Legal, legal. Bom, João, o que você tem para falar para a gente em relação a esses desafios, né, e até algumas propostas que você tem encontrado aí no seu dia a dia? Então, eu acho que concordo aqui tudo que foi falado. E eu acho que essa palavra desafio, né, eu acho que eu atrelo muito desafio à oportunidade, né? São co-irmãs. Porque a partir do momento que todo mundo tem o mesmo desafio, aquele que percebe o desafio como uma oportunidade vai ser aquele que vai chegar na frente. E aí não é desmérito de quem ficou atrás, mas é alguém que vislumbrou, fez uma prospecção melhor do lugar que ela queria atingir, né? E então eu acho que hoje, né? Acho que tudo que foi falado, mas eu acho que também tem uma parte que é fundamental, né? Muitas dessas pessoas que estão nesses lugares, sejam os mais, né, afastados dos centros, quer queira, quer não, eles precisam do apoio institucional enquanto governo, né? Porque assim, uma coisa é alguém que já está ali, já se organizou com um CNPJ, já criou uma rede, já pensa já tem um lugar de pensar o brand a marca, já tem tudo isso, mas tem um outro que produz e que muitas vezes também precisa chegar naquele lugar. Então, eu acho que constrói uma relação de que falta, às vezes, o poder público, né? Um exemplo, quando você vai lá na FENARTE, uma feira que acontece, né? Aqui a gente está falando mais de artesanato, porque eu acho que é um case, né? Porque música, dança e as outras coisas, elas têm uma linguagem que flutuam em determinados lugares, em festivais, e às vezes não é um produto do concreto, né? Então, às vezes, é uma mensuração diferente de um espetáculo, filme, ele vai estar numa outra perspectiva. Então, quando a gente está falando desse lugar hoje, que dominou principalmente no período da Covid, que foi, todo mundo ficou em casa e as pessoas começaram a olhar a sua casa. Ah, acho que pode ter um quadro ali. Ah, eu acho que eu vou mudar o tapete. Não, talvez eu vá fazer isso. E essas pessoas foram para as redes sociais encontrar os fornecedores, né? Então, o que se vendeu, né, o que se consumiu e o que foi de casa mudada no período da pandemia, deu um salto nesse valor econômico em determinadas áreas, né? As áreas, a parte de comida, fast food, entrega. Então, assim, todo mundo teve que se organizar. E, ao mesmo tempo, a gente, acho que falta, né, nesse lugar de desafio e oportunidade, falta encontrar essas perspectivas de endereços, né? Quando acontece? Onde eu encontro? Porque nós mesmos que somos aqui moradores, né, que somos habitantes da cidade, tem hora que a gente não está no radar onde aquilo está inserido ou onde aquilo está acontecendo, né? Então, eu penso que esses mapeamentos, né, e aí entra Sebrae, entra os serviços esses, entra o poder público, esses mapeamentos, eles fazem uma projeção, né, ampliam essa possibilidade do encontro do cliente e de quem está ofertando, né, a lei da oferta e da procura. Porque eu acho que muitas vezes esse lugar fica... Ah, você vai em Manaus, você vai onde? Ah, vai no mercado. E o mercado, muitas vezes, tem um determinado segmento que, às vezes, não é aquele turista quer. Às vezes, ele quer um valor, ele tem um ticket maior para gastar em relação a isso. Então, eu acho que para a gente entender tudo isso, né, essa prateleira precisa ampliar, né? Essas prateleiras, quando eu digo assim, o mercado precisa ganhar novos lugares. É nos supermercados? Supermercados podem ter uma gôndola com determinados produtos? São as lojas de design e arquitetura da cidade que precisam inserir, junto aos seus arquitetos, que indiquem mais produtos daqueles lugares, né? E a gente tem hoje em Manaus vários clubes de arquitetura que estão fazendo esse comércio, fazendo visitas a determinados lugares e produtos e começando a pensar os seus projetos arquitetônicos a partir dessas vivências que eles tiverem em determinadas comunidades. Porque eu acho que o mercado ele não pode também ficar só na ideia da Eduardo Ribeiro aos domingos. Porque aí fica muito, né, não é menor, mas fica muito limitado a um lugar que
não é, às vezes, aquilo. Então, eu acho que a gente precisa, e quando você viaja, outro dia eu estava no Chile, e aí eu fui num centro cultural, e eu fui pela ideia do centro cultural. Quando eu cheguei lá, a loja de artesanato e de designer era assim, eu fiquei mais na loja do que vendo a coisa do centro cultural. O pensamento, a iluminação, a distribuição, a questão de vitrine. Então você via que tinha todo um serviço pensado para potencializar e valorar aquilo. A peça, talvez atravessando a rua, custasse bem menos lá na pessoa que estava vendendo na calçada. Lá dentro, ganhava, então assim, tinha um valor ali agregado daquele lugar. Então, acho que a gente, e acho que é isso, nós enquanto Amazonas, nós não temos ainda um lugar que agregue o valor que aquele produto realmente merece. Né? As pessoas estão espalhadas, elas participam das feiras, elas vão para os mercados, elas vão para vários lugares, mas ainda é pequeno quando a gente vê a mesma peça vendida lá na Paulista. Né? Então, assim, é a mesma peça. Ah, foi para São Paulo. Claro, foi para São Paulo e ganhou um lugar, uma homologação que a gente também poderia ter aqui. Né? E aí a gente fica sempre naquele lugar. A gente passa a comprar quando a gente viu alguém usando lá. Então, acho que também tem isso. O mercado ele precisa entender. E, às vezes, o local não proporciona esse entendimento. Então, vai ali comprar vamos falar de moda. Tem agora uma menina que está fazendo várias camisas e o ticket médio é R$400. 450. E aí algumas pessoas acham caro. Mas quando você vai ver o acabamento, né, o botão é embutido, não sei mais o que, não sei mais o que, você vai no shopping, é a mesma marca. Por que você não compra? Então, porque ainda falta, e aí por isso eu acho que essa coisa do simbólico não é só a coisa do valor, mas a coisa do simbólico está no sentido de você se sentir pertencente a usar aquilo. Quando você tinha uma época que diz, né, Amazônia-se, né, tinha várias campanhas nesse sentido, e que você vai em outros estados da região norte e você vê essa pegada mais forte. Eu tive agora no MIC BR em Belém, e você vê como a cidade está vestindo o desejo de consumir a cidade. Então, assim, a gente ainda não tem isso. A gente acha que ir em determinado restaurante é caro. A gente está sempre apontando, e quando a gente sai de Manaus, a gente faz todos esses rolês em outros lugares. Né? Então, assim, eu acho que a gente precisa, acho que talvez entre numa parte educacional, numa parte de formatação, mas, porque ali, não, depois eu compro em Manaus. Parece assim, vai estar sempre lá. A gente não tem o mesmo desejo de adquirir o produto. O espetáculo, né? O cara está cantando anos naquele bar. Você nunca foi. Não, mas é porque ele canta sempre lá. Aí o cara vai fazer um show em São Paulo. Eu vou comprar um ingresso para assistir ele em São Paulo. Então, assim, eu acho que a gente precisa, às vezes, entender essa ideia da valoração, né? Que é difícil. É um lugar que os grandes centros já conseguiram, porque eles têm outras redes, né? E aí as redes que funcionam, tá numa revista de bordo, e aí eu acho que é isso. Quando você pensa, né? Eu acho que a parcela do poder público é essa. Quando você entra ali no avião, pega uma revista e vê. Quando você se vê, eu acho que isso engrandece o que a gente deseja, né? Eu acho que falta a gente se ver mais, né? A gente se perceber mais. Eu acho que toda vez que a gente se percebe mais, a gente pode aumentar o nosso preço. Não é que vai ficar uma coisa louca de tudo vai ser caro. Mas eu digo assim, às vezes, alguém que faz ali aquilo tão diariamente, mas ela não acha que aquele produto tenha vaga no mercado. Né? E às vezes vem alguém de fora, aí a gente tem vários exemplos, né? Pessoas que vieram contribuir com isso. Sérgio Matos, várias pessoas que vieram, pegaram os produtos e hoje fazem cooperativas, fazem isso, pensando isso que foi falado aqui na fala, de essa cooperativismo, essa ideia de que eu faço isso, você faz isso, o outro finaliza, encaixa e entrega. É mais fácil lá? No próprio distrito faz isso. Né? Tem partes que são feitas aqui, o outro contrata outra empresa para fazer o componente disso, o outro entrega isso, o outro encaixota e manda. Então, e às vezes, a gente quer fazer sozinho. Né? E aí, eu acho que isso talvez seja o grande desafio. Conseguir conectar redes, mais redes potentes. Porque não adianta a gente também se conectar a uma rede que seja menor do que a gente. Porque aí termina que você vai trabalhar duas vezes. Então, eu acho que precisa encontrar redes assertivas. Eu acho que quando você encontra as consultorias, esses planejamentos nessas organizações, acho que você precisa encontrar redes que sejam, né, que estejam ali no seu nível,
ou no nível maior, porque é isso que vai lhe projetar. Não é que você vai esquecer o menor, mas o menor vai ter um estado de maturação que ainda precisa encontrar um equilíbrio para muitas vezes se comportar no mercado. Porque o mercado também é isso, né? Hoje a moda é essa. Aí você faz o rolê para entrar na moda, não que você tenha que se subverter para tudo ser moda. Mas como muitas vezes você entende o que as pessoas querem consumir, qual é o desejo, né? Tem cores, tem paleta, tem várias, e eu vejo isso hoje muitos meninos da moda, agora essa semana, e vai ter um painel aqui sobre moda, né? Do senhor do I. Então, assim, pensando quais são as temáticas, ao mesmo tempo, é uma moda que é política, é uma moda que é de consumo, é uma moda que veste, mas é uma moda que é sustentável. Então, assim, esses elos, né? Quais são essas cadeias que a gente precisa se encaixar, não no sentido que a gente tem que ficar quadrado, mas quais os lugares que a gente precisa caminhar para muitas vezes compreender como a gente passa a cobrar mais pelo aquilo que a gente estava fazendo. Acho que hoje eu penso muito isso, né? Vejo muita gente fazendo, eu às vezes até penso assim comigo sozinho. Gente, está gastando energia. Porque poderia fazer o mesmo, né? Aquela história da física, né? A pessoa faz uma curva imensa. Não, amor, faz reto. Vai gastar menos tempo, vai ser assertivo e vai ser lucrativo. Então, acho que eu vejo muita gente fazendo uma curva muito longa para uma coisa que já está mais ou menos desenhada. Então, acho que hoje a gente precisa ser a lei da física. O caminho mais curto vai ser a reta. Se a gente entende isso, a gente gasta, né, economiza dinheiro, recurso, consegue fazer uma equipe bacana, uma equipe que vai pensar o brand, que vai pensar todas essas coisas da sua marca, como vender, como chegar na internet, como dar devolutiva. A gente tem gente ainda aqui que a gente, para finalizar essa parte, a gente às vezes manda mensagem, tal coisa, a pessoa responde um mês depois. Depois da Covid, eu acho que é muito difícil a gente não ter uma coisa mais assertiva nesse sentido. Queria contribuir com a tua fala, João, que quanto é importante as organizações do terceiro setor que têm feito esse trabalho de tentar profissionalizar esses lugares onde o Estado não consegue estar, né? Então a gente vê grandes exemplos aí e exitosos como vários que a gente vê, né? Eu queria citar esses mapeamentos que a gente falou, né? O projeto de cartografia do artesanato brasileiro, ele já cria dentro de uma perspectiva socioeconômica como que isso pode vir a acontecer, né? O Sebrae tem feito, agora está lançando um projeto participativo com 13 cidades empreendedoras aqui no estado do Amazonas. Então, eu tenho dito lá dentro do Sebrae, inclusive com a diretora Nanda, que quando ela pode, ela me dá ouvidos, eu digo sempre que a gente precisa entender essa perspectiva da economia criativa, que é uma potência econômica nossa, que a gente está deixando ela fluir para outros lugares que não esse do mercado. E aí a gente não pode simplesmente abandonar a lógica do mercado. Às vezes a gente precisa capitalizar o que o mercado está dizendo para a gente, né? Mover as peças do nosso material sempre em torno dessa linguagem, sem perder uma essência puramente amazônica ou do Amazonas, enfim. E acho que a tua contribuição foi muito assertiva no ponto quando a gente fala que esses caminhos eles não precisam ser tortuosos. E, né, os desafios eles estão em todos os lugares e não é por conta da nossa logística que a gente vai deixar de produzir, né? Se está chegando lá na boca do cachorro o material de alimentação, ele também desce, o material de produção de lá também pode vir a fazer essa troca. E eu acho que a gente também tem que parar para pensar numa perspectiva de que às vezes o mercado ele não é o nosso mercado interno. Eu entendo Belém, né? O Pará ele já tem uma cultura de valorização local, mas eu acho que quando a gente muda o lugar, a gente acaba valorizando. Esse lance da territorialidade, ele é sistêmico, porque vem um chefe, né? Esse dia eu estava vendo uma entrevista do Atala, que ele veio e descobriu a pimenta jictaia, sendo que é um produto muito abundante aqui, que todos os índios, as famílias todas sabem fazer,
E ele levou isso para lá e vende a preços exorbitantes, né? Mas por quê? Ele não só criou uma marca, ele criou uma embalagem adequada, ele fez com que a lógica do mercado entendesse, ele fez o marketing adequado. Então, para concluir esse pensamento, eu participei praticamente de 5 das 25 conferências municipais de cultura que a gente teve esse período para acontecer agora até 8 de dezembro. Infelizmente, só 25 municípios de 63 municípios fizeram as suas conferências. E a gente vê que o que emana dessas pessoas, dos fazedores, dos artesãos, é justamente essa profissionalização, esse conhecimento técnico e a entrega dessa capacidade de que a gestão ela não ele não precisa saber de tudo, ele tem condições de procurar ajuda. Só que até esse caminho da ajuda, né, que a gente chama da profissionalização, de buscar essa ajuda, ele é um pouco dificultado, né? Eu tenho visto muito assim, a gente tem falado que antigamente o problema era a internet. Agora a internet está chegando nos municípios. O problema era a logística, mas a gente tem redes de barcos subindo e descendo os rios. Agora, esse ano, claro, foi muito prejudicado por conta da estiagem, mas a gente tem condições de fazer com mecanismos próprios de escoamento, né? A gente tem um dos maiores distritos industriais, e a gente, por que não aprender dessas escalas macro e aplicar nos micro, né? Então, acho que quando a gente fala de profissionalização, o Sebrae tem feito muito esse papel, e acho super importante, mas eu cito também a necessidade de institucionalização dessas cadeias, né? Ou através de associações, ou através de cooperativas, como mesmo falou o João, porque é através desses mecanismos da pessoa jurídica, da institucionalidade, que a gente consegue entregar, pelo menos, a segurança de que os negócios que serão feitos entre as empresas serão feitos de forma adequada e equilibrada para ambos, né? Pedro, eu queria só completar uma coisa que eu acho que é muito amazonense, né? Eu moro aqui há 20 anos, já sou. Sempre foi assim, vai dar certo, né? Gente, olha, era a coisa que eu mais ouvia falar quando eu trabalhava na comissão de arte do Boi. Não, João, foi sempre assim, no final vai dar certo. Eu dizia, gente, mas a gente não precisa passar por isso. Se a gente fizer aqui, isso aqui, tal, pronto. Não, mas vai dar certo. Então, assim, eu acho que a gente precisa acabar inicialmente com esse, sempre foi assim e vai dar certo. Se a gente quer entender um mercado de disputa. Porque é isso, tudo isso que a gente está falando também vira mercado, onde quem vai vender? Quem tiver um bom preço, não é o mais barato, mas um bom preço. Quem tiver uma diversidade de produto. Quem tiver a possibilidade de manter essa questão de reposição, tudo. Então, assim, eu sou, por exemplo, lá no Casarão, eu tenho uma lojinha. E aí, às vezes, deixam camisa lá, o pessoal deixa as coisas para vender. Aí eu ligo assim, olha, esgotou tudo. Tá, eu vou ver quando eu posso levar de novo. Então, assim, né? Aí, assim, eu boto outro fornecedor. Então, quando a pessoa chega lá, eu digo, então, eu não podia ficar 6 meses esperando a mercadoria. Então, acho que essa também é uma questão, né? Você vai ser, acho que para resumir minha fala, você vai ser profissional disso? Vai viver disso? Então, essas são as etapas. Você vai fazer isso por terapia ocupacional, por hobby, por coleguismo, sei lá, outra coisa? Aí você vai para esse outro nicho. Então, assim, acho que hoje o grande desafio é, você vai ser profissional, então está aqui o checklist para ser profissional. Né? Se não, você assume esse outro lugar de fazer no seu tempo e tudo bem. Não tem desmérito. Mas eu acho que hoje o grande problema, eu acho que a questão, isso que o Pedro fala, das conferências, todo mundo quer se profissionalizar. E aí eu acho que a profissionalização cabe essa relação dos investimentos públicos, né, para que essas pessoas possam ter acesso a muitas ferramentas que estão ali no mercado, mas não necessariamente livres, gratuitas, e que às vezes precisam desses profissionais iniciais para dar esse pontapé, né, nesse sentido. Nem todo mundo... Essa ideia de empreendedorismo, nascer empreendedor, isso é alguém que quer botar na nossa cabeça. É mais do que isso. É um mercado que é voraz. Se você não tem o tamanho que ele quer, você rapidinho vai ficar
né, vai sumir daquilo. Então, como você se manter no nível de, opa, estou aqui. Não, eu estou disputando com São Paulo, mas eu estou aqui. Estou disputando não sei onde. Não, agora eu vou começar a internacionalizar os meus produtos. Quais são os desafios de alfândega, de taxação, de imposto? Vamos chamar, eu acho que é Apex Vamos Brasil. pensar sobre isso. Como valorar isso? Quais são os critérios? Alfandegário, de saúde, tudo. Então, assim, são muitas coisas. Isso você não faz sozinho. Você não tem esse intuito para tudo isso. Então, isso tem sim a parcela do poder público, a parcela dessas consultorias, todos esses serviços que podem ser a parte que falta para você agregar a questão simbólica, para você agregar a questão desse time que você tem por estar na natureza e tudo mais. Eu acho que essa questão que você falou, né, eu acho que é muito a ver com a cadeia produtiva, né, assim, porque a gente acaba não tendo, né, uma cadeia produtiva que seja estável, e aí acontece esse tipo de coisa, você começa a vender e aí esgota, e às vezes o produto é bom, né, porque às vezes você pega o pequeno empreendedor, ele faz um produto legal, ele coloca para teste e aí vende. E aí, como ele não tem uma cadeia, né, produtiva estruturada por diversos motivos, pode ser uma questão dele, mas pode ser uma questão, né, dos pares que ele tem, né, dos próprios fornecedores. Então, eu concordo, eu acho que isso acaba até extrapolando, né, para fora da economia criativa, né, do setor da economia criativa. Ele acaba sendo um problema bem dificultoso para o crescimento econômico em si, né? Então, eu acho que é muito importante a gente ter isso em mente, porque quando a gente começa a trabalhar o pequeno empreendedor, né, ele é uma cadeia produtiva, mas ele também vai suportar as outras, né? E é aí que a gente começa a ter capilaridade. E aí, Jorge, eu não sei se você quer complementar, né, alguma coisa nesse assunto. Nossa, sim, eu tô vendo passar vários takes de filmes aqui na minha cabeça, né? E são bons e ruins, tem vários, né? Porque a história é muito longa, né? E eu vou tentar começar um pouquinho de trás para frente para fazer um resumão aqui do que eu vi, porque veio várias lembranças aqui. Né? A gente tem uma coisa no Brasil chamada selo Mercosul Cultural, né? Assim, porque voltando agora, porque essas coisas existiam, né? Funcionavam até razoavelmente bem, porque a história da cultura no Brasil é uma história, não é brincadeira, constrói, desconstrói e reconstrói. Eu comecei na área de cultura em 1980, como cineclubista. Em 1982, eu entrei na Embrafilme, né, que era uma empresa estatal de cinema. Depois eu fui trabalhar, né, na Fundação Nacional de Cinema, que é cinema documentário, produzi vários tipos de filme. Trabalhei na Fundação Roquete Pinto, né, dentro do arquivo documental de filme. Tudo isso no Rio de Janeiro, de onde eu sou. Trabalhei na Fundação Biblioteca Nacional, Departamento Nacional de Livro. Um breve currículo Vita aqui. Trabalhei na Funarte, Fundação Nacional de Arte, né, sempre com cargos assim de produção e gestão. Trabalhei na INACEM, Fundação Nacional de Teatro, né? Trabalhei no Instituto Brasileiro de Arte e Cultura, fui trabalhar no Ministério da Cultura em Brasília, trabalhei na Secretaria de Economia Criativa, na Fundação de Arte de Brasília. Mais recentemente, aqui no Amazonas, no Instituto Nacional de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Eu trabalhei em todos os órgãos de cultura que você imaginar, em quase todas as regiões do Brasil. Né? Isso foi muito enriquecedor para mim. Eu pude ver Como eu o Brasil. sou novo, eu nem lembro quais são todas essas. Eu imaginei pelos seus cabelos. Né? Então, assim, eu consegui ver, e fora isso, trabalhando no terceiro setor também como produtor, realizador, empresário da área de cultura. Né? Então, assim, e por que eu entendo um pouco disso? Não é muito, não. Por que eu entendo? Porque isso, para mim, era fundamental para que eu pudesse me manter enquanto empresário, enquanto produtor, enquanto realizador. Porque se eu não entendesse isso, eu sucumbia. Né? E para mim, assim, passei por todos esses setores, né, do setor privado, inclusive, eu tive que fazer essa conta, né, de que se tem que ser bom para o artista, tem que ser bom para mim também, enquanto produtor, e tem que ser bom para o público, que paga o ingresso. Que, afinal de contas, é quem nos mantém, enquanto realizador, produtor e o artista. Se essa equação não fizer uma conta redondinha, não fechar bem para todo mundo, acaba. Né? E, assim, é importante ter, né, o fomento federal, o fomento estadual, o fomento municipal. Mas há empreendimentos que não podem só depender disso. Né? É indispensável você ter o dinheiro estatal, o Fundo Nacional de Cultura, né? O Plano Nacional de Cultura, os mecanismos estruturantes da área de cultura, que vivem o tempo todo sendo ameaçados, né? Para que o pequeno realizador no interiorzão do Brasil, não só do Amazonas, possa realizar, possa se manter. Porque isso que você falou é verdade. Né? O mercado tem as suas regras, etc. Mas o que eu dizia antes, até mesmo por conta até de controle público do dinheiro público, né?
esse pequeno empreendedor, normalmente, ele tem que ter um quê de conhecimento, né? Ele tem que entender um pouco até mesmo como ele acessa isso. Daí que eu falei, é muito didático, pedagógico, o trabalho que as secretarias municipais, estaduais de cultura têm feito o Brasil afora, né, para formar ou minimamente instruir aquela pessoa de como ele acessar aquele recurso, senão ele fica excluído o tempo todo. Ou, pior ainda, cai nas artimanhas de algum, né, articulador, né, Atravessador, produtor, que se aproveita dessa generosidade, às vezes, do artista. Então, isso é importante, né? Então, isso existe. Então, rapidamente, se você me permite, então, essa questão do selo mercado internacional, ela existe. O que a gente precisa é reforçar. E aí, aqui no Amazonas, em Manaus, está para ser instituído um PIEX. Um PIEX é um polo de exportação. E isso inclui a economia criativa, isso inclui a bioeconomia. Aqui no Amazonas, é importante que as pessoas entendam que bioeconomia e economia criativa caminham um pouco lado a lado, né? É um estado que tem um patrimônio cultural muito forte, um patrimônio cultural imaterial muito forte, né? Cacheado falava lá da boca do cachorro. Pessoal, boca do cachorro, não sei se é a mesma boca que ele está se referindo, é lá de São Gabriel da Cachoeira, lá em cima lá. Tem uma cidade chamada, tem um distritozinho chamado Cachoeira de Uaretê, já estive lá. Lá tem a associação de artesãs, de mulheres, entendeu? Sim. E elas conseguem vender para a cidade, eu que é esqueci São de Gabriel, de citá-las, São mas Gabriel foi- chegar a São o exemplo Paulo. é esse. Então, é fácil? Não, não é fácil. Mas elas conseguem. Mas o mais importante é que elas chegam mais fácil em São Paulo do que Sim, aqui. Sim, né? é mais Então elas provável você criaram uma encontrar- rede mais solidificada, isso que a gente está falando de logística. Hoje você chega ali, né, em várias, se você for no Rio, lá na própria loja Tucum, ali em Santa Teresa, você encontra os produtos delas e aqui às vezes você quer encontrar aqui e não estão. Mas você acha que aí é por uma questão de, por exemplo, não vender aqui ou é por uma questão de não conseguir chegar? Tem dois lugares. Eu acho que tem um lugar de não chegar, Tá. porque a gente está perto e ao mesmo tempo mais distante, mas o mercado muitas vezes ainda não se virou Não para se esse educou, consumo. né? Não Não se educou para esse consumo. Entendi. Então acho Que que aí por isso esbarra um pouco na na territorialidade. territorialidade, que porque você é tá isso. falando, As sim. pessoas e você faz um pouco meio que, né? Não é o melhor exemplo, mas estou cortando. O Gerald Thomas, né? Você precisa fazer sucesso em Nova York para vender na sua cidade. E a gente está tendo muito isso, né? Você vê um monte de profissionais super gabaritados de Manaus nos grandes eixos e as pessoas aqui nem reconhecem, nem conhecem. Então quer dizer assim, e o cara tá lá, ele nem quer mais saber de Manaus, né? Ele não tá mais nem aí para Manaus, ele tá ganhando a vida, né, dele. Então assim, mas eu acho que precisa essa retroalimentação, porque senão as outras pessoas que estão aqui e estão almejando o mesmo lugar dele precisam dessa imagem, e aí por isso que às vezes precisa ter na tela essa cara das pessoas, como nós somos, de quem nós somos, porque isso impulsiona o outro a dizer, eu também posso chegar lá. Então, acho que e no mercado é isso, né? Você vê o mercado esse da cor da pimenta. A pimenta é nossa, mas ficou lá. Outro dia eu estava lá em Belém e o menino lá da família Castanha está sendo agora um dos jurados do MasterChef lá do. Então, quer dizer, já é um chefe daqui, né? Da região, num lugar que fala sobre os chefes. Só para. Então, assim, eu acho que é muito isso. A gente precisa diariamente, né? Vestir esse lugar. E aí não depende. Se eu sou daqui, eu estou há 20 anos aqui, não sei quantos anos o Jorge está, 50, 30, 12, 10. Se é quanto tempo eu tô Então assim, Amazonas, não é vai esse ser lugar já. de como a gente de ser daqui. Mas a partir do momento que a gente está aqui na cidade, a gente tem que saber o nome das ruas, a gente tem que saber onde estão os restaurantes, a gente tem que ir ao teatro, a gente tem que fazer esse consumo. Porque esse é o processo educacional. Se você não consome e não evoca o outro a fazer isso, né? Eu tenho comprado um monte de camisa e um monte de roupa. Todos os eventos que eu vou agora fora, internacional, eu uso de manhã até de noite só coisas daqui. Camisa, tênis, bolsa, tudo. Porque é isso. Volta num evento, tira uma foto de quem é, de fulano, de Manaus. Não sei mais. Porque é essa roda que precisa ser forte. É essa roda que talvez nós, que estamos aqui hoje falando, e as pessoas tenham respeito pela gente, ou não, mas é nesse lugar, se a gente impulsiona isso, a gente faz, não é que a gente vá ser blogueiro, esse lugar, né, de uma mídia fútil, mas se a gente está nesses lugares, a gente constrói o mecanismo dos dispositivos de gatilho.
Então, acho que isso é muito importante, para até para o Jorge voltar a falar, tá? Cortei o pensamento, talvez, mas eu queria falar isso, porque hoje eu sinto muito isso. É complicado quando você chega num lugar e a pessoa está vendendo algo dizendo que é da Amazônia, quando você sabe que não é, né? Que não é produzido aqui, aquele recurso não vem para cá e as pessoas estão ganhando dinheiro em cima disso. Eu fico completamente afetado, eu nem consumo. Então, acho que precisa isso. E às vezes essas cadeias, né? Dói mesmo. Dos sistemas, né? E aqui a gente está num dos S's do sistema. Cada vez mais pensar essa formação para essa pessoa entender que ela pode entrar no mercado de trabalho, que ela é potente, que ela tem capacidade, que ela tem capilaridade, e que, mais do que isso, é dizer que o mercado está louco para comprar as coisas que ela quer produzir. Ela precisa saber disso. Porque senão ela vai sempre achar que vai fazer e vai ficar na casa dela, né? E eu podia contar aqui, por exemplo, a história do cara que criou o Boticário. Uma história maravilhosa disso. Mas, assim, eu acho que é um pouco desse lugar que, às vezes, eu fico desconfortável, né? Por ver muita gente nessa marca. E o café não era o Apuí. O Apuí eu vendo, consumo, Gosto faço muito tudo. do café da Não Folha. era Apuí, era alguém que diz assim, é um café na Amazônia, mas não sabia dizer a região, o produtor, quem beneficiava, ele não sabia dizer nada. Mas estava vendendo na Oscar Freire, numa loja super bonita, café da Amazônia. Então, é muito difícil, né? Até Bom, porque aqui na a maior gente tem parte... até café de açaí, né? Pra De quem açaí, sabe. o Apuí Pois é, tem de né? açaí. Pois é, aqui a gente tem o açafé, né? Que é o café de açaí, tem mais de uma marca. Mas é importante isso que você está dizendo, que nós estamos aqui conversando, porque se reconhecer é super importante para você levantar a autoestima e fazer com que você também promova, né, a sua cultura. A questão da territorialidade, né, é super importante porque você faz essa formação de identidade. Existem políticas públicas para isso, né? Assim, se a gente fosse entrar aí no campo da discussão das políticas públicas, elas existem, tanto no âmbito federal quanto estadual também. Às vezes o problema é que as pessoas não acessam elas. Né? Exatamente. Aí entra um outro problemazinho ali no meio do caminho, que é a divulgação, às vezes, né, dos processos, né, da política pública, né, o preparo, né, de quem vai agenciar essa política pública ou acessar o recurso, né, etc. Então, existe ali, às vezes, algum gargalo, né, que podem ser facilmente resolvidos. E como você mencionou, o sistema S, seja o SESC, Senac, agora há pouco, né, morreu lá o nosso amigo Miranda, né, o SESC em São Paulo, e o SESC, Senac, Sebrae, SESI, Senat, assim, é uma rede essa assim, que tem muitos espaços de cultura, né? Eles são grandes espaços de divulgação da cultura brasileira, né? Agora, é preciso que a gente também não só empreste qualidade, né? É preciso que a gente tenha, e aí vai entrar num outro probleminha, né? Que é a continuidade desses processos. Como eu falei lá no começo da minha fala, a descontinuidade das políticas culturais e todos os três entes, né? Que a cultura é muito dependente do recurso público, e aí esse é um outro problema também, né? Eu não estou só falando de problema não, viu, gente? Pelo amor de Deus. Mas é porque esses gargalos existem mesmo, né? Então, você tem que ter um processo de continuidade. Quando você rompe com esse processo que vem numa ascensão e joga todo ele para baixo, como foi recentemente o caso, né, das políticas públicas, existe todo um processo de desconfiança que é construído, né? Os espaços fecham, né? O que aconteceu com a pandemia? Os espaços de cultura fecharam. Né? Se já existiam poucos teatros, poucos cinemas, poucas praças, né? Poucas galerias, poucos ateliês, fecharam. Né? Então, para até você reanimar todo esse processo, né? Está aqui um empreendedor, né? Além de ser artista, professor, teórico, etc., é um empreendedor, né? Da economia criativa. Então, a gente precisa fomentar também não só as pessoas que fazem arte, mas que empreendem na arte. Né? O cara que diz assim, não, eu vou abrir uma galeria, vou abrir um teatro, vou abrir um cineclube, né? Eu tenho um espaço aqui, eu vou incluir no meu restaurante um cineclube, vou fazer no meu restaurante uma galeria de arte, vou promover vernissage, saraus, etc. Então, o consumo da cultura também se dá também pela oferta de cultura. E, às vezes, a oferta pública e de qualidade de cultura. Né? Como você falou, não adianta o cara produzir e deixar na gaveta. É como o cara fazer a tese de doutorado dele, a dissertação dele, e enfiar na gaveta, que é a grande discussão hoje, né? Como é que vai o empreendedorismo acadêmico no Brasil? Ou então, como é que vai o empreendedorismo artístico e cultural no Brasil? Porque o cara também, já que já foi dito isso, não adianta só ele fazer a arte porque tem o recurso público garantido, mas não querer viver de arte. Então você tem que fazer uma arte também, né, que desperte no outro, como já foi mencionado aqui, o interesse de adquirir, consumir, exibir. Isso eu tive. É multiplicador. Isso, Jorge, eu tive essa sensação, porque, por exemplo, você falou aí um pouco da sua trilha, né, de trabalho. A minha primeira graduação foi pedagogia.
Aí a segunda foi teatro, a terceira foi dança. Aí eu fiz tudo arte. Aí a especialização eu fui para gestão cultural. Já queria pensar coisas mirabolantes para o mundo. Aí o mestrado eu voltei para letras e artes. Quando foi no doutorado eu digo, eu não quero saber mais nada de arte, eu não quero conversar com ninguém de arte. Aí fui lá para administração conversar com a galera lá das 4 rodas do distrito, que eu queria entender justamente isso, né? Então meu doutorado é em administração com a linha cidade e sociedade. Mas eu queria entender quais eram as ferramentas lá do distrito que eu poderia aplicar no Casarão de Ideias, para pensar o cinema, os novos dispositivos, né, de como atrair, isso que você está falando, de como atrair, de vender essa experiência diária, de hoje o Casarão, né, não é, e aí eu não falo isso sem nenhum problema, dizer que hoje o Casarão representa para a cidade um espaço de imersão cultural de serviços. Né? Tem biblioteca, tem café, tem a galeria, tem tudo mais. E esse modelo de como replicar isso, né, de como ter vários casarões com outros pensamentos, com outras tribos, com outras houses, mas acho que a gente precisa disso, né? E a administração, talvez, e quando eu terminei o doutorado, eu disse, se eu tivesse feito a graduação em administração, o casarão seria muito maior, porque foi isso, eu fiz uma curva gigante nesses 13 anos para o casarão chegar aqui. Se lá no primeiro ano eu tivesse feito a reta da física, o casarão seria um outro potencial e nesses 13 anos seria muito maior. Claro, foi ótimo, conheci muita gente, né, aprendi bastante, mas é isso, nem todo mundo precisa passar por tudo isso. E eu acho que vai nessa que você está falando. Eu sei que a gente está um pouco longe, assim, mas é importante dizer assim, que essa questão do empreendimento e ter os espaços para você exibir a arte, fazer o curso de arte, é extremamente importante. E empreender nesse caminho é importante. E aí, destaco para você o seguinte, os principais espaços de consumo de arte, exibição de arte, não eram espaços grandes e luxuosos. Sabe, você pega o Teatro Oficina em São Paulo, sabe, é um espaço pequeno. Você pega a Casa do Asdrubal, é pequeno. Você pega na Lapa do Rio de Janeiro, são pequenos espaços dentro do centro histórico do Rio de Janeiro. A Casa de Shakespeare. Né? A Casa de Shakespeare, né? Você vai a Salvador, a mesma coisa, lá no Pelourinho, né? Você acabou de voltar de Belém, né? Toda aquela área ali, né, melhorada, onde foi acontecer o MIC-BR. O primeiro MIC-BR eu estava no Ministério da Cultura quando foi feito, né? Agora foi o segundo aqui. Inspiração MIC-BR vem do MICA, que é o Mercado de Indústria Criativa da Argentina, que a gente também estive lá, que foi onde a gente foi lá conversar com os nossos irmãos para trazer a experiência para o Brasil, né? Então, é importante que o MIC-BR aconteça em Belém do Pará, né? Na região norte, para descentralizar o olhar, né? Descentralizar atenções, né? Isso é muito importante. E aí é importante também que você fomente, dentro da política pública, a gente está discutindo em Manaus, nesse momento, a construção de um circuito de inovação, de espaços de criação e inovação em Manaus. Por que também não discutir um espaço de economia criativa? Né? Várias cidades, né, para impulsionar o turismo sustentável, a economia sustentável, a economia verde, que é o marketing da cidade, da região, blá, 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 tem que pensar numa economia criativa sustentável, mas que esteja próxima das pessoas. Seja aqui na capital, ou seja uma cidade como Tefé, Maués, né, e outras que a gente tem pelo estado. Né? Porque não precisa de um lugar grande, luxuoso, né, para você fazer a divulgação da arte, da cultura. É preciso que você tenha respeito ao público, né, que você tenha respeito ao artista, que você ofereça ao artista as condições para que ele possa exibir a arte dele com alguma dignidade. Né? Então, é necessário que a gente pense também, né, como se apropriar desses espaços, né, como fomentar a criação desses espaços. E eu posso garantir a vocês, tem política pública para isso, né, tem recurso público para isso, né, e não é só a lei de incentivo, a lei Rouanet, a própria lei Paulo Gustavo permite isso, né, a lei Aldir Blanc permite isso, e é necessário formar, né, formar as pessoas para acessar esse processo e despertarem nela essa visão de que, para empreender nas artes, não é só o artista. É preciso você também que ter todo um conjunto, né, de pessoas que fazem com que a arte aconteça. Sim, não, com certeza. Não, e vocês estão falando de espaços culturais, né? Eu acho que isso é extremamente importante, né, nesse processo de valorização, de consumo da arte local. Então, vocês deram exemplos, eu acho que um dos meus lugares favoritos, assim, de centros culturais é o Centro Cultural Vergueiro, em São Paulo, né, que é um centro cultural que é grande, é enorme. Você tem biblioteca. Tem vários espaços culturais legais. Né? E é um espaço público, inclusivo, diverso, entendeu? As pessoas podem ter acesso. Eu acho que é muito importante isso, né? É de você realmente ter um espaço que seja inclusivo para as pessoas consumirem
a arte e ter esse entendimento. Quando eu estava no... Centro e periferia. Claro, Isso, com certeza. eu acho que também é isso, essas escolhas, né? Eu escolhi estar no centro, porque é o lugar que eu moro, o lugar que eu habito, e acho que todo mundo pode ir para os outros lugares habitar isso. Mas quando eu estava fazendo a pesquisa do doutorado, eu estava com uma exposição no Casarão que foi um sucesso, assim, né? A gente recebeu 15 mil pessoas, foi a exposição da Frida, que depois eu vendi para o shopping, um shopping da cidade, a mesma exposição. Que talvez nunca ninguém tenha feito isso, vender uma exposição, né, como está agora aqui no outro shopping aqui do lado, uma exposição vindo de fora. Então, a gente conseguiu fazer isso. Na época, eu não sabia nem dar preço. Eu digo, gente, eu vou pensar que não... do Van Gogh. Né, eu vou pensar que num valor. E aconteceu. E aí, a gente fez uma pesquisa de onde as pessoas estavam vindo para ir para o Casarão. Então, nós entrevistamos mais ou menos umas 2.300 pessoas. E depois a gente fez isso, porque aí eu usei no meu trabalho do doutorado, que era pensar a fruição, né, da gestão de um espaço cultural e as possibilidades de soluções para essa sustentabilidade. E aí a gente chegou na hora de mapear, a gente viu que a gente estava igualitariamente sendo consumido. Zona Leste, Zona Norte, Zona Centro-Sul. Tinha gente... Então, assim, você via que, por mais que nós não estivéssemos lá com eles, eles tinham na relação de fruição de consumo cultural o Casarão. E depois a gente perguntava como eles chegavam, carro próprio, Uber, transporte público, a gente via que também era bem parecido o acesso, e por que eles iam no Casarão. E a resposta, aí era uma resposta que até eu mandei o relatório para as duas secretarias de cultura, tanto do município como do estado. Eles iam para o Casarão porque no lugar que eles estavam não tinha nenhum equipamento cultural. Né? Então, assim, isso reflete também isso que a gente está falando do não consumo. Se você não tem essa fruição diariamente nos outros bairros, né, que esteja ali um espaço cultural, que tenha a coisa do artesanato, mas tenha moda, tenha teatro, tenha dança, como é que você quer que essa pessoa, depois que aquele lugar se torna melhor, ou que ele consegue uma ascensão econômica, que ele mude de bairro, como é que você quer que imediatamente ele consuma a cultura, se ele, durante todo o percurso de vida, ele não teve acesso? Então, acho que também por isso que é um processo que diretamente é educacional. Né? Se a criança vê na escola aquela relação de consumo cultural, de modelos, ela vai ser naturalmente um adulto que vai passar para seu filho aquilo. Então, eu acho que a gente, por isso que eu sou ainda do que defendo, né, por mais que a gente saiba que os dois ministérios aumentam o orçamento, mas às vezes parece que os dois ministérios não conversam. Mas o Ministério da Educação e Cultura, eles têm uma relação intrínseca. O primeiro ministério que surgiu era o Ministério da Educação e Saúde, porque ele entendia que as campanhas poderiam ser maiores se a escola participasse da adesão à vacinação, isso em 1915, 20, sei lá. Então, eu acho que é isso. Então, eu acho que há esse planejamento, acho que esse planejamento estratégico é muito importante. Né? A gente precisa alcançar, muitas vezes, esses modais que São Paulo tem, quando a gente fala de o que é o SESC São Paulo. Né? O SESC São Paulo é um Ministério da Cultura num estado separado. Então, o que o SESC faz por São Paulo, toda a população consome cultura. Então, essas pessoas, naturalmente, elas vão consumir o Centro Cultural de São Paulo, ali aquela galeria do rock. O Brasil faz isso em Brasília. O que faz a Fundação Banco do Brasil. Os centros culturais, né? Os CCBBs, os Centros Culturais da Caixa, que agora vai inaugurar uma em Belém. Então, acho que também o desafio também para a gente pensar esse fórum é o Amazonas, e aí não é a ideia da gente ir para a guerra e nem para a luta, não é isso. Né? Mas eu acho que o Amazonas precisa... Uma luta política, uma articulação. Mas o Amazonas precisa se reorganizar para novamente voltar para o protagonismo que a gente já teve durante muitos anos. Né? A gente já teve aqui um SESC gigantesco, megamente potente. O SESC hoje tem uma ação muito pequena de cultura. Né? Os outros S's a gente vê muito mais. O SESI fazendo muito mais coisa. Né? Os outros S's muito mais atuantes culturalmente do que o SESC, que tem essa natureza inicial. Eu ia contribuir, né, com isso. A gente está então, carente do SESC. Então acho que precisa. A gente tem visto os outros estados. Agora mesmo, o SESC Pará inaugurou um SESC Casa das Artes, um espetáculo, uma coisa assim gigantesca para COP.
né? Então, assim, acho que a gente precisa pensar qual é o protagonismo do Amazonas, né? E aí a gente está falando aqui de SESC, mas do próprio governo do estado, da prefeitura municipal, de nos colocar no lugar que nós temos condição de atuar. Porque nós temos, durante muitos anos, o Amazonas, quando tinha os editais da Funarte, eram 12 classificados, 10 eram do Amazonas. Então, assim, a gente estava em várias instâncias, representações, várias vezes as representações das conferências nacionais eram gente do Amazonas. Então, assim, a gente precisa novamente, e aí não é disputar território com os outros capitais ou os outros estados da região, mas é nos colocarmos dentro do lugar que a gente tem, né? De PIB, de incentivo, de prospecção de emprego e renda, de educação. A gente tem todas as ferramentas, mas elas estão desconectadas. Parece que o planejamento estratégico não está funcionando nesse sentido. Aí a gente vê, aí eu acho que por isso também, né, só para me finalizar, por isso que a gente vê as pessoas definhando, porque ela sozinha, enquanto empreendedor, tentando lutar contra uma coisa gigante. E aí você junta com a cadeia produtiva. Que é muito maior do que ela não vai dar conta. Então, a gente precisa se reorganizar. Isso é quando eu digo, eu, como professor da universidade, como casarão de ideias, como agente, como ativista, conectando com outras pessoas, entendendo tudo isso. Mas a gente precisa se reorganizar para a gente poder, novamente, dizer e certificar que Manaus é o segundo melhor destino para turista. Então, as pessoas precisam chegar na cidade e encontrar uma cidade limpa, serviços de qualidade, atendimento. Não é desmérito dizer que a gente está ruim. Se a gente já percebeu que estamos ruim, ótimo. Então, o que a gente vai trabalhar para isso? Então, a gente precisa reerguer esse lugar, né, da economia criativa, porque aí caminha sobre tudo isso. A gente vê os meninos da moda, tá lá, o senhor Duí, a Ticuna, todo mundo fazendo, o Maurício, tá no São Paulo Fashion Week, tá num monte de desfile. Então, está sendo convidado por quê? Porque tem potencial. Então, a gente está em todos os lugares, mas a gente precisa fazer uma força-tarefa de unir isso. Onde vai ser? Não sei. Como vai ser? Não sei. Mas a gente tem força e mão de obra suficiente para dar conta do desafio. Sim, não, com certeza. E eu acho que toda essa discussão que a gente teve aqui, eu acho que vão sair muitas proposições, né? Vão sair muitas propostas. Então, por exemplo, eu realmente acho, concordo com vocês, né, dessa questão do consumo da cultura. Eu acho que a gente precisa sim, né, endereçar que para que haja mais espaços na cidade, no estado, para que as pessoas consumam a cultura. Pode ser local, pode ser, né, pode ser de fora, mas eu acho que é importante as pessoas entenderem, né, a importância disso, da sua formação, mas também nessa questão da territorialidade, de você, né, de pertencimento, de você ter orgulho do lugar. Né, eu acho que isso é muito importante. Você quer complementar alguma coisa? Eu queria contribuir com o debate. Para a gente precisa colocar, o João bem falou, a gente precisa colocar a cultura nesse lugar de indutora econômica mesmo, sabe? A cultura passou por longos anos sendo adereço, e eu acho que a gente tem, aqui o Amazonas tem uma vocação cultural gigantesca, né? Então, quando fala disso, a gente precisa de mais pesquisadores na área, precisa dos dados econômicos da área, que assim, são escassérrimos. Assim, a gente nem consegue... quando vai fazer uma pesquisa, quem é pesquisador da universidade sofre, né? A gente precisa desses dados, e esses fatores, eles estão chegando. Eu acho que é um bom momento agora até para a gente parar e pensar isso para um futuro que não muito distante, né? No máximo daqui a 2 anos, a gente vai estar colhendo os resultados do que está sendo implementado esse ano, inclusive dessa lei Aldir Blanc, da Aldir Blanc 1, da Paulo Gustavo, e da Aldir Blanc 2, que também eu não tenho dúvida de que trarão números volumosos para a cultura, né? Lembrando que todo investimento retorna para o Estado, para aquela localidade, através de impostos, geração de renda, emprego, etc. e tal. Então, assim, eu anotei aqui 4 tópicos, né? Circulação e participação, eu acho que isso resolveria a maioria dos nossos gargalos aqui. Se a gente parar para analisar, inclusive eu me coloco nesse balaio, no MIC-BR a gente teve pouca participação do Amazonas lá, falando 3 empreendimentos, né? O João era um deles, está aqui um deles, e os outros 2, a gente... Um de música, um de dança, exatamente. E aí eu lembro
que à época a gente já estava sofrendo, e assim, tentamos estimular, a coordenação do Ministério que está aqui tentou estimular outras pessoas de ir, mas a maioria deles tem um fator econômico que pesa. Ou não tem equipe suficiente para mandar para lá, ou então não tem condições mesmo de fazer essa logística, né? Então eu acho que assim, uma das formas da gente valorizar e vender melhor é circular nesses eventos e ter Desculpa, participação eu local. acompanhei o MIC-BR esse ano, mas quando eu estava lá em Brasília, a gente fez o primeiro MIC-BR, a gente fomentou a participação dos artistas no MIC-BR. Sim, não, a gente aconteceu? recebia o dinheiro, recebia para Mas desse puxar não tudo. teve? Tinha sim. É as pessoas que estão apáticas de Ah, querer sim, participar. sim. Mas teve toda a logística, até para quem está aí, teve a logística do eu dinheiro. sim. admito que eu acho que houveram 6 anos de desestímulo a essa economia. Volta no que eu falei lá no começo, Sim. né? O processo de descontinuidade, ele tem um efeito muito grande. Muito Sim. Mas aí, se a gente está falando aqui de economia, é isso que eu acabei de dizer, na oportunidade que o gato dá o pulo maior. Então, assim, tinha um edital aberto, tinha um recurso, Uhum. tinha muitas possibilidades, inclusive tinha a questão das regionalidades. Tantos eram daqui do várias norte, proporcionalidades, tantos eram do né? Amazonas, tantos tinha que ser não sei mais o quê. Tinha tudo isso e mesmo assim as pessoas não se inscreveram. Então, Olha, tem uma relação aí como dúbia. ex-gestor público, tem eu uma posso dizer para relação- vocês, isso tem um efeito muito negativo. Pois é, então assim, por isso que eu Muito estou dizendo, não é só o poder público, às vezes, jogar todos os recursos e as ferramentas. As pessoas precisam levar um sacode e dizer, amor, vamos lá, mano, vem cá. Porque senão, o recurso também vai estar lotado de recurso, como já aconteceu em outros momentos, vai uma questão Sem te e interromper, já sem te ninguém interrompendo, acessar. Nesse momento, existem cotas destinadas à região norte de recursos na Lei Rouanet, nos editais de empresas estatais, específico para os estados da região norte. Legal. Assim, foi feita uma reserva, aspas, de mercado cultural. Só pra- Eu vou só pra- chegar- não, mas eu vou só chegar para lá desligar, e eu Pedro. vou A gente amarrar tem, esses a gente tem um pensamentos. desafio agora. A Lei Rouanet Norte, nós temos que aprovar 100 projetos de Rouanet. 100, para dar conta dos 20 milhões que estão lá. Uhum. Eu, particularmente, olho o cenário e eu estou com medo do Ministério olhar para a gente e dizer assim, voltou dinheiro. Eu tenho tido esse pensamento quando eu vejo as pessoas ali, depois eu leio, depois eu vejo. Então, assim, eu fico receoso de, no final do programa, o Ministério dizer assim, olha, dos 20 milhões sobrou 5 milhões. Procurem a Rame. Exato, gente. Então aqui, só lembrando rapidinho, né? Você que está escutando a gente, esse fórum a gente está transmitindo para o Brasil inteiro, né? Então, galera do Amazonas que está escutando, tem essa oportunidade, é muito importante. E aí eu acho que também a gente está recebendo perguntas do público. Eu vou... Tá. Tem pergunta Vamos do lá, público, joga lá. então a gente já está chegando nos nossos Finalmente. momentos finais, quase. Não, tudo bem, Não, tudo mas eu bem. acho que você vai responder. Eu vou passar essa pergunta para você. Tá, eu acho vai. que você vai responder. Legal. Bom, essa pergunta ela veio do Sérgio, né, da Bahia. Como podemos envolver e colaborar com artistas locais de maneira ética e justa para desenvolver a economia criativa? Essa é uma boa pergunta. Eu acho entre estados, assim, se a coisa for entre estados, eu acho que a gente sempre tem que chegar com esse pé decolonial, né, e respeitar muito o que já existe ali naquela localidade, para que aquele território seja respeitado, né? E eu acho que esse intercâmbio, que era uma das coisas que eu estava falando, né, circulação e participação, que é esse intercâmbio. A gente já fez muito isso lá atrás, em 2010, existia uma Frente Nacional de Cultura Norte e Nordeste, onde a gente conseguia circular nessa região superior, né, do norte do Brasil. E eu acho que é por aí. Eu acho que as produções locais, dos produtores locais, devem pesquisar, né, e levar de um lugar para o outro. Eu acho que esse é o maior fator que a gente consegue contribuir. A gente falou muito sobre isso no Fórum de Dança, explicando para as pessoas que assim, hoje existem ferramentas enormes e o palco do teatro ele já não é mais suficiente. Então, as redes sociais,
estão aí para ajudar. E assim, quando você assistir uma coisa que te tocou e que essa parceria ela pode vir a acontecer, quanto conhecimento inovador não pode surgir de culturas de diferentes localidades do Brasil, Sim. né? Então, eu acho que essa é uma forma de contribuir. Eu acho que no campo governamental, eu acho que a consistência do investimento ela vai fazer com que as pessoas de outros estados elas consigam absorver técnicas, e eu acho que isso aí entra a inovação, né, do que está funcionando num lugar que a gente possa aplicar facilmente ou adaptar em outro. Sim. Então, eu acho que são esses dois fatores. Eu acho que circular, levar esses intercâmbios ao limite mesmo, Sim. levar, estudar pesquisadores, trazer pessoas, muitas rodas de conversa, troca de boas práticas, né? Legal. Tem alguma solução aí boa para gente? Não, eu acho que também, eu acho que até pegar essa questão que foi colocada na própria Lei Paulo Gustavo, né? Da porcentagem de artistas, de produtores, né? Da porcentagem que é da cidade para executar os trabalhos. Eu acho que isso também dá um lugar de questão ética, né? Você recebe um projeto, mas o projeto passa pela cidade. Não. O projeto ganha a cara da cidade, né, a aderência da cidade, quando ele também é construído por profissionais da cidade. Então, acho que aí na Paulo Gustavo é 70%, né, que tem que ser de pessoas daquela localidade. E aí eu acho que também é importante isso. Eu acho que aí é uma coisa também, uma regulamentação, né, do poder público. Né? A gente tem isso muito no cinema, né, em algumas capitais, que diz que tantos por cento da equipe tem que ser daquele lugar, como é um lugar que, né, que recebe muita, né, o Nordeste em algumas capitais, essas leis, né, do número de profissionais, por ter a questão do sol, a possibilidade de ter as locações por mais tempo. São Paulo também tem isso, o Rio de Janeiro tem isso, né? Então, acho que também isso é uma coisa que favorece. Porque às vezes tem pessoas, ou muitas vezes a pessoa chega e a equipe local faz o trabalho pesado, né? Faz só os holds, então assim, não, de como também a parte intelectual desses lugares são, né, fazem uma aderência ao projeto, com certeza o projeto ganha mais, né? O projeto se valora maior quando você vê que aquilo ali tem um pensamento também disso. Então, acho que esse lugar da parte ética é muito isso, né? A contratação e o pagamento, né? E aí a gente tem hoje a questão, né, necessária, né, de colocar atribuições dentro desse quadro de pessoas, né, colocar mulheres, que elas sejam remuneradas igualitariamente, que tenham os poderes de decisões. Então, eu acho que tudo isso, né, acho que é esse pensamento da contemporaneidade, eu acho que ele tem que estar presente hoje quando você pensa um projeto. E eu acho que, não lembro qual foi a cidade, que muita gente foi reprovada pela questão da acessibilidade. Porque as pessoas estavam pensando na acessibilidade, era só botar a rampa, né? Então a gente precisa ampliar nosso pensamento dentro dessa questão da economia criativa, né? De como pensar a questão atitudinal, de como promover novas capacitações para os seus, né? Às vezes a sua equipe não tem nenhum PCD, mas como você faz um treinamento para que elas possam, na hora de receber um cliente, né, tornar aquela experiência melhor. Então, acho que hoje tem muitas possibilidades nesse lugar, né? Às vezes uma territorialidade, uma contratação de alguém que está ali naquele, né? A gente aqui está tendo, né? Não sei se está desse lado ou desse lado, mas tem uma equipe aqui fazendo a questão da comunicação através de Libras. Então acho que tudo isso é pensar como você... E aí fazer isso dignamente, né? A mudança de tempo, passou tanto tempo, muda. Todas essas questões que são muito importantes. Eu acho que tudo isso agrega para que a gente possa caminhar para esse lugar mais ético, né? Se você não se identifica com aquilo, não faça a autodeclaração, né? Só se você realmente tiver o pertencimento, a territorialidade. Então, acho que os editais também criaram esse tumulto de muita coisa.
Então, acho que a gente também precisa ter cautela sobre isso. A gente está usando recurso público, vai devolver um produto para a sociedade. Então, a gente precisa ter essa cautela, né? De quem eu sou? Ah, não, eu sou uma pessoa que hoje, né, me declaro indígena por todas as minhas questões. Não, eu não sou. Então, isso também precisa ser algo que precisa ser muito honesto dentro desse lugar de ética, para que, se nesse processo da escrita dos editais já há essa ausência de ética, então você pode contar que o produto que vai chegar na sociedade não vai ser favorável ao desenvolvimento do bem-estar. Porque lá na inscrição já houve um problema de entendimento ou de má... A gente sempre dá o benefício da dúvida, como diz o pessoal do direito, né? A gente dá o benefício da dúvida. Não, pode ter marcado errado. Mas a gente sabe que o que essa pessoa vai entregar lá no final não vai mudar aquele lugar que ela se instalou, ela não vai contratar pessoas, ela não vai pagar o que é justo. Então, por isso também é importante a participação da sociedade na fiscalização. Muitas vezes essa pessoa está perguntando, né? A sociedade precisa fiscalizar. E fiscalizar não é uma coisa Foucault, vigiar e punir, né? Mas é fiscalizar sabendo como foi aplicado, se aquilo realmente aconteceu, se prometeu o que disse que tinha que prometer. Então, isso é muito importante para esses momentos de retomada da cultura, com investimentos maiores, longo prazo. sim. Então, a gente precisa ter, né, devolutivas potentes, para lá na frente, quando a gente precisar dessa sociedade, ela dizer, sim, eu quero que tenha mais cultura no meu município, no meu bairro, porque foi bacana. Acho que também a gente precisa ter esse olhar. Com certeza. Não, beleza. Jorge, quer dar suas considerações? É importante tudo isso aqui que foi dito. Eu parabenizo os colegas, né, pelas falas deles. E dizer o seguinte, assim, nesse momento, hoje, inclusive, né, está encerrando o prazo de adesão dos municípios, né? E muitos municípios não fizeram, tanto que o Ministério da Cultura está lá com uma turma fazendo um esforço concentrado, né, para ver se os municípios aderem a esse recurso público. Eu acho que assim, o processo é muito circular e sistêmico, né? Então, a gente falava de tantas coisas aqui, por exemplo, os céus, que era um espaço público das periferias, foi, né, sucateado politicamente, né? Mas era um espaço que promovia a integração, né, dos artistas da periferia, né? A lei do audiovisual, né, a Ancine, né? São todas conquistas, né? E, inclusive essa de poder ter que obrigatoriamente contratar parte da locação, do equipamento, do staff, da mão de obra local onde a instalação se instala, né? Destaco aqui o caso de Cabaceiras, na Paraíba, né? Que é a nossa Hollywood. Lá na Índia tem a Bollywood, né? Aqui a gente tem a nossa também, né? A nossa Hollywood, né? Cidades como Congo, na Paraíba, que faz cinema. No Nordeste tem várias cidades, né? Em Pernambuco, Alagoas, etc. Aqui no Amazonas, essa experiência acho que ainda precisa ganhar um pouco mais de impulso, mais de fôlego. Mas existem os mecanismos, né? E que integram. Então, fazer uma política pública de cultura ética e inclusiva, como já foi mencionado aqui, tem que observar esses aspectos que estão na lei e a contribuição de quem faz, de quem fiscaliza. Então, fiscalizar. Existe política para isso, né? Os conselhos municipais de cultura, né? O Plano Nacional de Cultura, o famoso, né, CPF da cultura, etc, etc. Então, está aí. O que falta, às vezes, é a sociedade se apropriar, né, desses processos, né? Quem é mais interessado é o artista, né? Também fazer essas cobranças, né, do poder público local, né? Que o recurso existe. Então você tem a Lei Rouanet, que é um mecanismo de incentivo, né? E tem o Fundo Nacional de Cultura, que vai lá botar o dinheiro direto na conta do município, do estado, para fazer o exercício da política pública de cultura. Então esses atores, né, têm que ser protagonistas desse processo, porque se eles não forem, realmente vai acontecer um revés, né, que a gente já viu acontecer, né, do dinheiro voltar para o cofre público e aí ficar aquela ladainha, aquela chora-chora, etc. E aí depois para liberar Não dá. de novo, aí é É aquela... muito complicado. Total. Bom, gente, a gente já está chegando, né, no final desse último painel do dia. A gente vai agora para as considerações finais, né? Eu acho que se a gente pudesse ser rapidinho, que a gente já está quase acabando, já está no limite. Mas eu queria agradecer, né, a participação de vocês três. Né, eu acho que foi muito rico, né, esse painel. A gente com certeza vai tirar várias proposições, a gente vai conseguir encaminhar diversas propostas que vão ser muito importantes, né, para o desenvolvimento, né, da economia criativa aqui no Estado, inicialmente. Né? Bom, Pedro, se quiser dar suas considerações finais. Novamente agradecer pelo convite, na pessoa do Beto Contartese e equipe, agradecer por estar acompanhando desses ilustres batalhadores, dizer que a luta continua,
A gente está no primeiro ano desse governo que está fazendo essa proposição. A cultura ela precisa se consolidar como um fator econômico, que é uma vocação desse país. Quando a gente fala do Brasil vai ir para fora, as pessoas só falam da cultura do Brasil. E a gente precisa entender a cultura como indutora da inovação que a gente precisa para a economia criativa crescer. Então, eu acho que a partir disso a gente vai chegar lá, eu não tenho dúvida disso. Pode demorar um pouco. A gente agora está numa fase de aceleração. E aí eu gostaria muito de que vocês contassem comigo para o que precisarem, viu? Para as proposições, para a escrita de projetos, a gente está aí à disposição. Muito obrigado. Espero ter uma outra oportunidade de boas conversas como essa. Com certeza. Obrigado, Pedro. João? Então, eu também quero só agradecer, né, esse momento. Eu acho que sempre é sempre bom conversar. Eu sou uma pessoa que adora conversar, né? Então, nem me chame, que sabe que vai ter conversa. Mas eu acho que eu quero deixar uma coisa que é muito importante. Só vai ser bom para o outro se for inicialmente bom para quem é daqui. Então, acho que isso é muito importante. Tem que ser bom para a pessoa do local, né? Para a cidade. As pessoas têm que usufruírem dos bens para que os outros possam chegar e encontrar o desejo também. Porque a gente não pode plastificar, se a gente está falando aqui de mercado, a gente não pode plastificar só no sentido de passar, né, uma venda que não existe. É uma venda que tem que ser. O sabor, todo mundo tem que ter provado para dizer que é bom. E, com certeza, ao saber que é bom, a gente vai saber vender melhor. Né? Porque você vai saber o que ali tem, quais são os ingredientes, qual é o desejo, o que fez aquilo se tornar aquele lugar, aquele restaurante, aquela loja, aquele teatro, aquele cinema. Tem que ter isso. Então, acho que é sempre importante isso. Quando a gente está pensando em empreendimento, em cultura, em economia, a economia tem essa coisa da mensuração, da valoração, mas tudo tem que ser bom inicialmente para quem faz. Porque a partir disso, isso vai ganhar uma dinâmica gigante para o outro que vem com o desejo de consumir também. E obrigado pela tarde. Eu olhei aqui, eu digo, gente, já foi tudo isso, mas passou rápido. Sempre bom conversar. E aí, quem quiser saber mais, também nos sigam nas redes sociais, Casarão de Ideias, lá conhecer um pouco do nosso projeto e vindo a Manaus, ou sendo de Manaus, todo dia lá de quarta, do dia hoje, né? De quarta a domingo, aberto. E em 2024, um novo casarão, nem sei se eu posso falar depois, né? Um novo casarão vai tá assumindo aí mais protagonismo. A gente vai fazer uma expansão, né? Pela Paulo Gustavo. A gente ganhou a Paulo Gustavo no município e no estado. No município, a gente vai reformar todo o lado que a gente está. E no estado a gente vai ampliar com uma nova sala, com DCP, agora fazendo os filmes que a gente não consegue passar, vamos passar, cadeiras modernas, sistema moderno. Então, assim, a gente agora vai ocupar 2 prédios na Rua Barroso, fomentando ainda mais a fruição de cultura para a cidade. Legal, muito bom. Ó, agradecer a todos os organizadores pelo convite, a oportunidade de estar aqui com vocês, com quem está aqui nos assistindo. Foi uma conversa super boa, essa notícia é maravilhosa, né? Me lembrou do Estação Botafogo, no Rio de Janeiro, começou uma salinha pequenininha, hoje é um complexo enorme de cinema também, né? E não tinha tanto apoio, né, nessa ocasião. Cinema é uma coisa que eu venho fazendo há muitos anos, um pouquinho menos hoje, mas eu acho incrível fazer cinema, né, na área de produção. Dizer a vocês que assim, nós estamos lá na RAM, na Rede de Inovação e Empreendedorismo da Amazônia, né, à disposição de quem quiser empreender no campo da economia criativa e da bioeconomia. A gente fica ali na Compensa, né? O nosso Instagram, né? @RAM_Amazônia, né? Para a gente que está falando aqui da Amazônia, sobre bioeconomia, economia criativa, economia verde, sustentabilidade, a gente tem que entender o seguinte: não dá para falar, né, em inclusão, né, em nova economia, se não pensar em como promover, né, essa rede
criativa que a Amazônia possui. Então, se a gente quer pensar, né, em outras matrizes de desenvolvimento, a gente tem que pensar em promover a economia criativa, que é tão inclusiva quanto o turismo, né? É uma das atividades menos poluentes. Aliás, hoje em dia já se fala nas compensações, né, de carbono para a economia criativa. Isso é uma coisa que tem ganhado muito espaço no mundo inteiro. Aqui no Amazonas, a gente precisa impulsionar um pouco mais isso, né? Mas já existe, mas precisa impulsionar um pouco mais isso, porque aí a gente vai estar aliando, inclusive, um pouco mais, né, do componente de sustentabilidade e a economia criativa, que já é uma das menos poluentes, né? É uma economia que ela é muito inclusiva, né? Ela consegue estar na capital, consegue estar no interior, incluir as pessoas que estão na faculdade, fora da faculdade. Então, que o governo, né, não só impulsione o espaço, né, de produção, mas também o espaço de exibição, como está aqui falando o João para a gente, porque isso é possível fazer com os recursos públicos, é possível fazer com investimento, e não faltam hoje recursos para que façam esses processos. O que podemos fazer mesmo é conectar, linkar essas pontas, como já foi oferecido aqui. Então, ficamos à disposição de vocês, de quem nos assiste, para poder contribuir com esse processo. Legal, obrigado, Jorge. E, bom, gente, com certeza isso vai estar nas nossas proposições também, viu, Jorge? Bom, gente, agora a gente vai para o encerramento, né, desse primeiro dia, né, do primeiro Fórum de Economia Criativa da Amazônia Legal, né, um evento, né, feito por fazedores, para fazedores, e aí também agradecer, né, aos nossos patrocinadores, a Logic Pro como patrocinadora master do evento, Soluções Tecnológicas, Santa Cláudia, Brascom, Agência de Impacto Voa, Refricar, Simbiose, Casarão de Ideias e o Senac. Amanhã a gente vai ter, de novo, a gente inicia às 10 horas da manhã, teremos mais 3 painéis, que aí eu vou compartilhar com vocês. A primeira delas começa às 10 horas da manhã, que é como as tecnologias digitais e a inovação podem impulsionar a economia criativa na Amazônia Legal. Às 13 horas, a gente vai ter o 5º painel, que é como promover a gastronomia amazônica como expressão criativa e atrativo turístico. E o último painel do dia, às 3h30, como desenvolver um e-commerce viável considerando os desafios geográficos da Amazônia. Lembrando que vocês podem, né, quem quiser vir aqui e assistir presencialmente, ainda temos alguns ingressos disponíveis, só entrar em valendo.org, www.valendo.org.br Amazônia Criativa, todas as instruções estão ali. E é isso, gente. Queria agradecer todo mundo que esteve aqui presente. Obrigado. Obrigado, Jorge. Obrigado, João. Obrigado, Pedro. Vamos se reencontrar em breve. Vamos também mandar para vocês essas proposições que a gente discutiu aqui e que aí no final a gente consiga endereçar tudo isso que foi discutido aqui. De novo, obrigado e a gente se vê amanhã, gente. Até mais. Tchau, tchau.